Recording in progress. Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre transfusão, sobre hemorragia, sobre a relação entre esses dois componentes, hemorragia, sangramento e transfusão, com algumas situações especiais. É sabido que durante o sangramento perdemos aquele conteúdo intravascular que vai fazer com que haja diminuição da capacidade de oferta de oxigênio e nutrientes aos tecidos. Além disso, ocorre perda também dos fatores de coagulação e plaquetas que são importantes na hemostasia, na interrupção daquele próprio sangramento. A diminuição da volemia também faz com que haja diminuição da aproximação ou da pressão de aproximação das plaquetas e dos fatores de coagulação em relação ao endotélio. À medida que a volemia se reduz, essa pressão intravascular diminui e o contato entre plaquetas e endotélio diminui. Esse contato é importante porque quando há exposição subendotelial, os fatores teciduais induzem a ativação do fator 7, iniciando então a cascata de coagulação. Isso é muito importante na medida em que há aproximação de plaquetas também, e essas plaquetas se aproximando da região subendotelial exposta, ela é atraída pelos fatores de von Willebrand, são é, proteínas, lipoproteínas que fazem com que haja a ligação entre a plaqueta e a região subendotelial para que haja, então, adesão plaquetária e, subsequentemente, a ativação dessas plaquetas com agregação plaquetária e a ativação dos fatores de coagulação, levando, em última análise, à formação de fibrina que vai manter ali o agregado de plaqueta para que haja tamponamento daquela região lesada do endotélio, tentando interromper o sangramento. Então, a hipovolemia leva a todas essas dificuldades que são cada vez mais intensas à medida que o sangramento se perpetua ou se intensifica. Com a perda da pressão arterial devido à perda do volume circulatório, ocorre vasoconstrição periférica e há uma diminuição da temperatura do indivíduo. Essa hipotermia associada a, é, a uma diminuição de fatores de coagulação vai fazer com que haja um agravamento dessa hemostasia. A hipotermia causa piora da função tanto plaquetária quanto de fatores de coagulação, e essa disfunção causada pela hipotermia vai também servir para agravar esse sangramento. Durante esse sangramento, quando vamos atender o paciente, vamos oferecer a ele algum líquido para repor aquele líquido que ele perdeu para manter a pressão arterial. Então, nessa oferta de líquido, ocorre uma hemodiluição. São diluídas as hemácias e também as plaquetas, os fatores de coagulação. Essa hemodiluição também é prejudicial quando muito intensa, devido à piora da hemostasia também. Tudo isso se mantido durante muito tempo ou de maneira muito intensa leva a alterações metabólicas importantes, com instalação de acidose metabólica, já que o indivíduo começa a receber menos oxigênio e começa a lançar mão em seus tecidos de metabolismo anaeróbico, produzindo então, perdão, a acidose metabólica. Essa acidose associada à coagulopatia e hipotermia são três fatores que, associados, vão constituir o que chamamos de tríade letal, que é uma evolução extremamente negativa, com mortalidade extremamente elevada e que devemos evitar a todo custo que o paciente chegue a esse ponto. A perda de plaquetas, tanto pelo sangramento quanto pelo consumo, na formação de agregados plaquetários, vai fazer com que haja queda da concentração plaquetária, que também vai levar à piora dessa evolução. Então, tanto a perda pelo sangramento quanto o consumo dos fatores de coagulação e das plaquetas vai fazer com que haja progressivamente a necessidade de alguma reposição desses fatores que estão sendo perdidos. Com a reposição de transfusão sanguínea, seja através de sangue total, que não se usa praticamente mais hoje em dia, mas principalmente
reposição de hemácias, ocorre uma progressiva diluição desses fatores de coagulação. E hoje em dia, naqueles sangramentos mais intensos, há a indicação em alguns centros de utilização da associação, naqueles sangramentos muito intensos, a associação de plasma fresco congelado e de plaquetas para repor esses fatores que estão sendo perdidos, tanto por sangramento quanto pelo consumo na sua ativação, tentando a hemostasia. Mas nessa reposição com compostos sanguíneos, ocorre a diminuição da concentração de cálcio também, que é extremamente importante na hemostasia do paciente. O cálcio ele vai sendo perdido porque o sangue que o indivíduo está recebendo, ele contém citrato, que é o anticoagulante daquele sangue que ele está recebendo. E esse citrato é quelante do cálcio, vai fazer com que haja hipocalcemia depois de um determinado volume de transfusão. É preciso estar atento a isso, porque depois se o indivíduo evolui com hipocalcemia importante, é fundamental que seja reposta também que seja reposto o cálcio que ele está perdendo com essa transfusão. E no final da história, todo o processo de coagulação é acompanhado de uma ativação de processos de fibrinólise que vão servir, em última análise, fisiologicamente falando, para impedir que aquele coágulo seja tão intenso que, apesar de muitas vezes ele conseguir obstruir a via de saída daquele sangue, interromper o sangramento, mas se ele for muito intenso, ele acaba obstruindo o vaso também. Então, todo o processo de ativação de cascata de coagulação é seguido pelo processo de ativação de fibrinólise. E também a inflamação que se instala nessas situações leva à produção de citocinas pró-inflamatórias, que são também envolvidas na ativação de processos de sangramento. Importantes questões a serem levantadas, pelo menos em situação de cirurgia eletiva, é a avaliação do risco de sangramento. Não só a quantidade de sangramento que o indivíduo vai ter, ou que ele possa ter naquela cirurgia que está sendo programada, mas também qual o dano que aquele sangramento maior ou menor pode ser causado a ele. Por exemplo, cirurgias intracranianas, que qualquer sangramento menor pode levar a um dano expressivo. Então, avaliar o risco de sangramento não só em relação à quantidade, mas também em relação ao local onde aquele sangramento pode causar algum problema e qual tipo de problema ele pode causar. Avaliar o estado prévio do paciente, tanto em relação à sua capacidade hemostática, mas também em relação à sua base hematimétrica, como é que está a hemoglobina dele antes da cirurgia, e a avaliação em situações especiais do tipo point of care, examinando naqueles pacientes, por exemplo, que usam ou vão usar heparina, a utilização de tempo de coagulação ativado, ou de técnicas de exame viscoelástico da hemostasia do paciente. Sempre avaliar naquele paciente se o seu risco hemorrágico é maior ou menor do que o seu risco tromboembólico, para avaliar medicações em uso, se vai suspender ou não, ou se vai ser lançado algum recurso intraoperatório para se reduzir aquele sangramento do paciente, e se esse recurso pode levar a algum risco de fenômeno tromboembólico também. Muito importante também a estimativa do sangramento, cirurgias, por exemplo, ortopédicas de grande porte, cirurgias cardíacas, cirurgias com circulação extracorpórea, que pode levar à discrasia sanguínea no pós-operatório, devem ser avaliadas de maneira adequada, e a logística, o planejamento de suporte a esse paciente em eventual sangramento deve ser preparado de maneira satisfatória. A avaliação prévia do paciente, sabendo se ele tem alguma questão que possa levar ao aumento do risco de sangramento, como a utilização de antiplaquetários ou anticoagulantes, pacientes com comorbidades relacionadas ao mecanismo de coagulação, como as coagulopatias tipo hemofilia, doença de von Willebrand, entre outras, e também em relação à avaliação hematológica, em pacientes que possuam patologias outras que possam alterar também a coagulação.
pacientes que tenham doenças sistêmicas, como sepsis, doenças metabólicas, como acidose, ou alterações eletrolíticas, alterações endocrinológicas que possam, porventura, levar à alteração do seu mecanismo de coagulação, ou alterações essas que se instalem durante a cirurgia, que devem ser avaliadas de maneira satisfatória também. Em geral, é importante avaliar se esse paciente está usando alguma droga que tenha ação direta sobre o mecanismo de coagulação. Com o avançar da idade da população e com o avançar do conhecimento médico, muitas drogas estão sendo lançadas no mercado, buscando a proteção de pacientes que têm maior risco tromboembólico. E a quantidade de medicamentos vai sendo adicionado de ano a ano com a associação de riscos hemorrágicos no intraoperatório que deve ser avaliado em comparação com o risco tromboembólico que esses pacientes possuem. Os antiplaquetários são divididos em três grupos principais, que são os inibidores da COX, né, o ácido acetilsalicílico, que é um inibidor da plaqueta, um bloqueador da plaqueta de maneira permanente. Os inibidores os bloqueadores da glicoproteína 2B3A, que são utilizados de maneira por via intravenosa em situações especiais, e aqueles que vêm utilizando os inibidores ou bloqueadores dos receptores P2 e Y12, como clopidogrel, prasugrel, o ticagrelor, cangrelor, são drogas que são bloqueadores desses, são antiplaquetários atuando nesses receptores. É preciso conhecer a indicação e conhecer o manuseio ideal dessa medicação, relacionando tanto ao tipo de cirurgia que vai ser realizada, quanto ao tipo de patologia que indicou a utilização dessa medicação. Também a utilização de anticoagulantes, que são classificados também hoje em dia como os agentes que atuam de forma direta ou indireta, e são classificados, então, como aqueles que têm um mecanismo de ação indireto, como os inibidores da vitamina K, representados principalmente pelo Varfarin no Brasil, os inibidores indiretos do fator 10, como a heparina, o Fondaparinux, a heparina também atuando, bloqueando o receptor, o fator 2, então o fator 10 é, inibido pela heparina e pelo Fondaparinux, e o fator 2 inibido pela heparina também, além de inibir o fator 10. E os anticoagulantes mais recentes, que são os anticoagulantes diretos, que bloqueiam tanto a trombina quanto o fator 10. Em relação aos bloqueadores da trombina, principalmente a dabigatrana, que é utilizada por via oral, e a argatrobana e a bivalirudina, que são utilizadas por via intravenosa. Então, são bloqueadores inibidores da trombina, do fator 2, e os inibidores do fator 10, que são a rivaroxabana, a apixabana e edoxabana, que têm uma utilização também bastante interessante, mas todas elas devem ter a sua indicação conhecida e o manuseio pré-operatório ideal na associação entre a indicação da medicação e o tipo de cirurgia que o paciente vai ser submetido. Ainda em relação ao uso de medicação, importante avaliar a possibilidade de suspensão de drogas que são inibidoras da recaptação da serotonina, que podem também interferir na coagulação, avaliar a suspensão do ácido valproico. E em relação ao ginkgo biloba, hoje em dia não se acredita mais que deva ser interrompida a sua utilização. O risco hemorrágico é muito menor do que o risco da eventual manifestação tromboembólica que esse paciente possa apresentar. Mas, em relação ao inibidor da recaptação da serotonina e do ácido valproico, quando possível, é interessante suspender, porque o risco hemorrágico acaba aumentando. Avaliar nos pacientes, então, se ele tem alguma alteração, tanto patológica quanto farmacológica, ou por uso de medicamento que interfira na hemostasia primária, ou seja,
em relação às plaquetas, a hemostasia secundária, pensar também no sistema fibrinolítico em relação a patologias que o paciente possa apresentar, ou drogas que ele possa utilizar ou estar utilizando, doenças do tecido conjuntivo que possam alterar fatores, o seu mecanismo de coagulação e alterações vasculares que possam vir a comprometer o estado hemodinâmico desse paciente. As avaliações de risco de sangramento são muito se somam ao longo do tempo devido à falta de evidência científica capaz de dar sustentação e unificar as diversas diretrizes. Mas existem alguns critérios que podem ser utilizados na avaliação geral da triagem de pacientes que devem ser submetidos a exames específicos ou não. A Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia considera no seu score os resultados normais para crianças com um score menor que 2, homem menor que 4 e mulher menor que 6. Esses pacientes que apresentam eventualmente na triagem inicial valores acima desses scores devem ser submetidos a exames específicos de acordo com o indicado através do seu exame físico, história e essas avaliações. É pensar sempre que não há, hoje em dia, indicação de um exame de rotina de avaliação de hemostasia desses pacientes. Então, o tempo de atividade protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada que vem sendo usados há décadas na avaliação desses pacientes, na avaliação pré-anestésica, são considerados exames de muito pouca sensibilidade e especificidade, com alterações que muitas vezes alteram, situações em que muitas vezes alteram o seu resultado, como nas doenças que envolvem anticorpos anticardiolipina, por exemplo, entre outros, que eventualmente podem apresentar alteração desses exames ou muitos falsos positivos, muitos falsos negativos, levando a, muitas vezes, suspensão ou adiamento de cirurgia sem necessidade, quando se comprova depois que esses exames poderiam ter sido indicados apenas após uma triagem para melhorar a performance de sensibilidade e especificidade desses exames. Então, é importante, após a triagem, se houver indicação, ou se o paciente vai ser submetido a uma cirurgia que realmente precisa de uma avaliação precisa de como é o seu estado hemostático para acompanhar no pré-operatório como que está a sua evolução, como é que está, se está modificando o perfil hemostático dele, aí sim, mas não avaliar previamente através desses exames que, na verdade, foram desenvolvidos para avaliar resposta terapêutica. O TAP, tempo de atividade protrombina, para avaliar a função hemostática em pacientes que vêm recebendo os anticoagulantes inibidores da vitamina K, bloqueadores da vitamina K, e o tempo de tromboplastina parcial ativado para avaliar pacientes que vêm ao uso de heparina. Mas são exames de menor precisão, sujeitos a falsos negativos e falsos positivos, e naqueles pacientes onde vai ser realizada a administração de heparina, então, ter um tempo de coagulação ativado seria mais interessante para acompanhar no pré-operatório aquele paciente que não vem em medicação nenhuma, tendo o seu tempo de coagulação ativado em torno de 80, 100, 120 no máximo, seria uma base ideal para ele manter ali vai ser submetido, por exemplo, a uma circulação extracorpórea, tem que manter ali em mais ou menos 480 segundos, para garantir que não haja fenômeno tromboembólico intraoperatório. Avaliar também nos pacientes onde há disponibilidade, paciente que vem em utilização de bloqueador, de antiplaquetários, a utilização da agregometria por impedância para ver se esse paciente já teve a sua restituição da sua função plaquetária ao normal ou não, mas, em geral, a gente, no dia a dia, o que a gente faz mesmo é respeitar a farmacocinética do paciente
e os tempos de interrupção já de acordo com a droga que ele vem sendo utilizado. Em pacientes que eventualmente vão ser submetidos a cirurgia, não tem tempo de suspensão de heparina, de baixo peso molecular ou de bloqueadores, inibidores do fator 10. Então, a utilização do antifator 10 pode ser de utilidade nos centros onde haja disponibilidade. E lembrar que em pacientes que venham em utilização de heparina e que essa heparina não surta a alteração no seu tempo de coagulação ativado esperado, muitas vezes o paciente apresenta resistência, ele pode ter uma hiperfibrinogenemia, pode ter um aumento da contagem plaquetária e pode ter também uma deficiência de antitrombina. Alguns pacientes até, para apresentarem a resposta heparina, precisam receber plasma fresco congelado para receber a antitrombina doada, né, na transfusão, para poder ter o efeito esperado da heparina. De qualquer forma, naquelas situações de extrema complexidade, sangramento mais agressivo, os testes viscoelásticos são bastante úteis e considerados realmente point of care, porque eles vão determinar, de acordo com a alteração apresentada, o ponto do mecanismo de coagulação que está sendo alterado, na maioria das vezes com bastante precisão, mostrando o caminho ideal do tratamento daquelas situações. E são vários os testes hoje em dia. Os mais utilizados, o primeiro, que foi o padrão inicial, a tromboelastografia, seguido pelo Rotem. Hoje em dia, mais três algoritmos estão sendo lançados no mercado: o Clot Pro, um artigo alemão, um produto alemão que é semelhante à tromboelastografia, mas apresenta mais portfólios. O Quantra, que é baseado na avaliação ultrassonográfica do coágulo, para, através de sonorreometria, avaliar a alteração do andamento daquela coagulação. E o TAG6, Hemostasis Analyzer System, que é baseado, tanto esse quanto o Quantra são produzidos nos Estados Unidos. E esse, o TAG6, ele é baseado na avaliação do coágulo através de ressonância. Mas todos eles apresentam, no final, um desenho similar, e aquele desenho similar vai ser a chave para a análise no mecanismo de coagulação do paciente, para a gente entender se há alguma alteração e, se houver, em que ponto do mecanismo de coagulação isso está acontecendo. E o desenho é isso aqui. Então, temos um desenho normal, com algumas variáveis que são avaliadas, né? O tempo para início da formação do coágulo, que está diretamente relacionado aos fatores de coagulação, o ângulo de formação desse desenho, que está relacionado principalmente ao fibrinogênio do paciente, a largura desse desenho que está relacionado à função plaquetária e a velocidade com que ele se desmancha, que está relacionado com a fibrinólise. Então, na comparação com os diversos desenhos, temos o primeiro desenho aqui considerado normal, o segundo, houve uma dificuldade de início da formação do coágulo por deficiência de fator de coagulação, e por causa disso, esse coágulo não se formou de maneira adequada. Aqui no outro, ele apresentou uma velocidade de formação normal, ou seja, o fator de coagulação está tranquilo, mas a largura do desenho foi menor. Todos isso têm valores que são dispostos no resultado do exame, para a gente saber a intensidade dessa alteração. E quando a largura do desenho é menor, então significa que esse paciente tem alguma alteração plaquetária. Quando nesse outro exemplo, há um tempo de formação de coágulo normal, a largura também é normal, ou seja, temos fatores de coagulação e plaqueta funcionando normalmente, mas ele se desmancha muito rapidamente, o que
aponta para uma fibrinólise. E nesse outro paciente que tem uma formação do coágulo muito rápida e uma largura muito maior do que o normal, o paciente está com um estado de hipercoagulação, ele deve ser um paciente de grande risco de formação de fenômeno tromboembólico e deve ser tratado em relação a isso. No terceiro, no penúltimo exemplo, temos aqui a formação de um coágulo rapidamente, ou seja, o paciente está hipercoagulável nessa época, mas ele nesse exemplo, mas ele logo se desmancha ali. Isso pode ser um exemplo de um caso de coagulação intravascular disseminada, onde o paciente está ativando excessivamente os seus fatores de coagulação e no estágio mais tardio da própria coagulação intravascular disseminada, o desenho ele se apresenta de maneira diferente, porque nessa fase provavelmente já houve esgotamento dos fatores de coagulação em plaquetas, ou por consumo, ou por perda, por sangramento, e esse paciente demora a formar o coágulo, e o coágulo, quando se forma, é muito fininho. Então, o estágio mais tardio da coagulação intravascular disseminada. Então, tudo isso deve ser feito em paciente onde se dispõe desses recursos, ou do tromboelastograma, ou do Rotem, para a gente avaliar em situações de extrema gravidade, com sangramento de difícil explicação, onde deveremos atuar. Se deveremos atuar num paciente que está tendo fibrinólise, utilizando um antifibrinolítico, repondo plaquetas, onde o paciente está sangrando porque ele não está com atividade plaquetária normal, dando fatores de coagulação para pacientes que apresentam a dificuldade na formação do coágulo. Obviamente, é um recurso caro, não é disponível na maioria dos centros, mas em situações, em cirurgias de grande complexidade, com um sangramento importante, é de grande utilidade. E, como falei anteriormente, a dificuldade de se formar scores ou guidelines, protocolos, diretrizes unificadas que apontem para riscos e prognósticos de sangramento, faz com que haja o surgimento de vários deles. Então, tem o Trauma Associated Severe Hemorrhage da Alemanha, onde o score é de 16 normalmente, e vai até 16 e a metade disso, a partir da metade disso, já começa a aumentar bastante o prognóstico de sangramento do paciente. Em relação às cirurgias cardíacas, o Papworth Bleeding Risk Score, perioperative port, né, perioperative risk blood transfusion, e para as associações relacionadas à ginecologia e obstetrícia, o score também apropriado deles. Então, em relação ao trauma, temos aqui algumas variáveis que são relacionadas, que são consideradas na formação do score para avaliar o risco de sangramento dos pacientes. Cada um deles tem a sua validação, cada um deles tem a sua importância, mas são todos eles baseados a maioria, quase todos, baseados em estudos observacionais, retrospectivos, e o que não garante uma força de evidência que justifique ou que valide a unificação de critérios para serem aceitos e utilizados universalmente. Bom, esse foi o primeiro vídeo relacionado a situações especiais, espero que tenham gostado. Essas foram algumas das fontes utilizadas. E se gostaram, deem um like aí. Agradeço muito a companhia. Muito obrigado.